Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais uma aula de história, pré-história no mundo, Brasil e Espírito Santo. Essa aula eu vou colocar no meu canal, Clara Conta História. Espero que vocês gostem. Dê um like, assistam, curtam, se inscrevam. Por quê? Porque nos ajuda a incentivar para a gente continuar gravando essas aulas para vocês. Tudo bem? Então tá bom. Vamos embora aprender? Vamos embora. Vem comigo. Pré-história no mundo, Brasil e Espírito Santo. Com a professora Clarice Souza, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa aula. Pré-história. Período compreendido entre o surgimento do homem na Terra até o desenvolvimento da escrita e, consequentemente, do Estado. Então, isso é bem controverso, né? Porque é como se a história só existisse a partir do momento em que a gente aprendeu a escrever. Mas as pessoas que desenhavam no interior das cavernas, as pinturas rupestres, eles não tinham história? Tinham história sim, né? Desde quando a gente nasce, a gente não tem história. Então, por que as pessoas que nasceram antes de saber escrever não têm? Então, a gente tem que pensar nisso também, tá? É para a gente pensar esses questionamentos, fazer esses questionamentos. A gente usa sim, porém a gente tem que compreender de que as coisas vão mudando e a gente vai transformando junto com a história evoluindo, certo? Aí aqui nós temos a evolução humana, tá? Gente, olha só, nós temos duas teorias para explicar a origem da humanidade na Terra. Uma teoria se chama criacionista, outra teoria é a evolucionista. A teoria criacionista é a teoria religiosa, que está na Bíblia, e a teoria evolucionista é a teoria científica de Charles Darwin. Então, o que a gente vai estudar aqui é a teoria científica, tá, gente? Mas eu não estou pedindo para vocês acreditar em uma ou acreditar na outra. O importante é que vocês saibam. Por quê? Porque se cair em uma prova, em um vestibular, na prova do IFES, em algum concurso, qualquer outra prova que vocês venham a fazer, o que vai ser cobrado é a teoria científica, a teoria evolucionista. Então, é por isso que a gente está estudando, que vocês têm que saber. Beleza? Então, vamos embora. Então, primeiro, vamos seguir o mouse, seguindo o mouse. Primeiro homem que surgiu na Terra. Nós não somos, tá? Originários do macaco. Nós somos originários do macaco, professora? Não. Nós somos originários de um ancestral comum a do macaco. Esse ancestral, ele deu origem a duas vertentes. Uma que evoluiu para o ser humano e outra que evoluiu para o macaco, certo? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, o primeiro hominídeo que nós temos aqui é o Australopithecus. É o primeiro hominídeo, o primeiro homem que surgiu no planeta Terra, certo? Depois nós temos a evolução dele, Homo habilis. Depois Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis e Homo sapiens sapiens. Por que dois sapiens? Porque nós sabemos, nós temos conhecimento, nós temos consciência de que a gente sabe, ok? Então, eu quero também que vocês percebam o seguinte: no nosso crânio vai evoluindo a partir do momento em que a gente vai evoluindo também. Por quê? Porque antigamente, quando a gente só comia ovos e vegetais, raízes, folhas, o que acontecia? A gente não tinha nutriente e nem força energética bastante para evoluir a nossa massa encefálica. A partir do momento em que a gente acrescentou em nossa alimentação a carne, então nós tivemos
bastante energia, bastante caloria para a gente poder estar evoluindo também a nossa massa encefálica. Por isso que a partir do momento que a gente vai evoluindo, o nosso crânio também vai evoluindo, porque a nossa alimentação melhorou e ficou mais rica em carboidrato, em proteína, ficou mais calórica e a gente pode desenvolver nosso corpo melhor, ok? Então, aqui nós temos o Australopithecus. O Australopithecus, como eu falei com vocês, foi o primeiro mamífero, foi o primeiro hominídeo que surgiu no planeta, né? Ele surgiu na África, a África é o berço da humanidade. O continente africano foi o continente onde nós evoluímos, nós crescemos e se expandimos nos expandimos pelo planeta, tá? Então, a África, o continente africano, é considerado o berço da humanidade. Foi lá que nós surgimos, certo? O Australopithecus era baixo, peludo e enrugado. E de parecido conosco, só tinham as mãos e os dentes, ok? O Australopithecus apareceu há cerca de 5 milhões de anos atrás, durante o Plioceno. Possuía diversas espécies, as quais uma acredita-se ser ancestral direto dos homens. O gênero media 1,05 m, ele é bem baixinho, né? Ele tem a estatura bem pequena. O seu cérebro era mais ou menos do tamanho de um chimpanzé. O Australopithecus já andava ereto, quer dizer que andava sobre as pernas, né? Só usava as pernas para andar, não precisava do apoio dos braços. Ele andava ereto, em pé, né? E talvez usasse ferramentas rudimentares como paus e pedras, mas sem modificá-los. E não falava, tá? Não falava. Homo habilis. O Homo habilis, ele também, né, como eu falei com vocês, oriundo da África, porque foi lá que nós surgimos. Peso tinha entre 30 e 40 quilos, tamanho 1 m de altura, né, 5 centímetros menor que o Australopithecus, e a alimentação era onívora, certo? O Homo habilis, cujo nome significa humano habilidoso, surgiu há aproximadamente 2 milhões de anos. Confeccionava e utilizava ferramentas. Presta atenção no mouse, ok? Ferramentas, começando talvez por uma simples pedra. De cérebro grande, um pouco menos da metade do nosso, então já evoluiu um pouquinho o cérebro. As mãos habilidosas. O Homo habilis levava uma vida nômade, quer dizer o quê? Que ele não se fixava em um só lugar, ele vivia andando de um lugar para o outro. Nas savanas do leste da África, alimentando-se de carne, olha o que eu disse no início da aula, tá? Como foi importante. Obtida através, talvez, caçando e carne de animais mortos, além de frutos e vegetais. Homo erectus. Viveu na Europa, África, Ásia e Oceania, pesava 60 quilos, bem mais pesado que o anterior que a gente viu, né? 1,70 m de altura, quer dizer, bem maior, né? Que muita gente hoje, né? E alimentação onívora também. O Homo erectus, cujo nome significa humano ereto, surgiu há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás, com a altura de um homem moderno e um cérebro do tamanho da metade do Homo erectus. Era bem inteligente e dominava o uso de uma das mais importantes ferramentas que o homem já teve, o fogo. Gente, o fogo foi importantíssimo para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento e para a nossa sobrevivência. Porque com o fogo, o que a gente pode fazer? O fogo cozinha os alimentos,
afugenta os animais ferozes, ilumina a noite escura, esquenta do frio. Então, o fogo foi uma ferramenta muito importante que a gente começou a dominar e que foi imprescindível para a nossa sobrevivência. A gente tem que sempre lembrar disso, ok? O uso do fogo distinguiu o Homo erectus de todas as espécies que haviam surgido antes. Ossos carbonizados de animais foram encontrados em sítios arqueológicos em muitos lugares. Essa espécie foi tão bem sucedida que só foi extinta provavelmente pelo Homo sapiens, ok? Homem de Neandertal. Então, ele já vivia na Europa, no Oriente Médio, pesava cerca de 80 quilos, 1,60 m de altura e a mesma alimentação dos demais, e ele já tinha aquele sentimento para com os mortos de enterrá-los, tá? Isso era importante. O Homo neanderthalense surgiu aproximadamente 200 mil anos atrás, originário possivelmente dos Homo erectus, que se adaptaram ao clima frio da Europa. Seu cérebro era de tamanho igual ao nosso. Sua garganta já projetava fala, eles possuíam uma linguagem própria. Viviam em grupos familiares de cerca de 8 a 25 pessoas. Seu corpo era mais baixo, porém ele era mais forte e mais atarracado que o nosso, ele era mais musculoso, né? Sua alimentação era constituída 85% de carne, a importância da carne aí, né? Já enterravam os mortos, que foi a primeira espécie a enterrar os mortos, isso é importante. Os homos neandertalenses tinham sua vida agitada e cheia de riscos. Sua caça se baseava no combate corpo a corpo. Metade de suas crianças não chegavam aos 12 anos e 4 a 5 homens não chegavam aos 40 anos. Você, né, ser um homem de Neandertal e chegar aos 40 anos, você já era considerado idoso, entendeu? Era a faixa de idade maior que eles conseguiam atingir pela dificuldade de vida da época, ok? Então, aqui nós chegamos ao homem, nós, né, seres humanos. Só existe uma raça, que é a raça humana, né? Então, nós temos o nome científico de Homo sapiens sapiens. A gente vive em todo o planeta, né? E também fora dele, porque a gente já inventou satélites e a gente já inventou naves espaciais que nos levaram até a Lua, né? Pesamos cerca de 70 quilos, alguns menos e alguns mais, né? 1,70 m de altura em média, também tem gente mais baixa e mais alta, e a nossa alimentação também é onívora. O Homo sapiens, nossa espécie, surgiu aproximadamente 150 mil anos atrás na África, como resultado de adaptações e evoluções da espécie humana. Desde então, o Homo sapiens vem evoluindo e aumentando seu número cada vez mais e extinguindo todas as espécies que se opunham a ele, se tornando um animal dominante do planeta. O Homo sapiens, que ficaram no Oriente Médio, nessa época começaram a praticar a agricultura, que foi a nossa primeira, vamos dizer, base econômica. Nossa primeira base econômica foi a agricultura, certo? E posteriormente tem-se início a construção dos grandes impérios, certo? Períodos da pré-história. A pré-história foi o período mais longo de nossa história. Então, para ser melhor compreendida e melhor estudada, ela foi dividida em 3 partes, ok? Então, o período paleolítico, o homem que é caçador, pescador e coletor de alimentos, os hominídeos abrigam-se em cavernas, desenvolvem muito lentamente a linguagem oral. Agora a gente fala até demais, né? Eu sou um exemplo, né, crianças? Desculpa, adolescentes.
propriedade dos meios de produção coletiva, nomadismo, eles ainda viviam andando de um lugar para o outro, descoberta do fogo nesse período, instrumentos de pedra lascada e invenção do arco e flecha, que nossos índios já tinham desenvolvido nessa época. Mesolítico, domínio sobre o fogo, domesticação de animais, cultivo de plantas, fabricação de instrumentos mais avançados, sedentarização, porque a gente deixou de ficar andando de um lugar para o outro para se fixar em um lugar só, porque a gente não precisava mais ir em busca de alimentos. Tudo que a gente precisava, a gente já criava perto da gente, a gente já plantava perto da gente, então a gente não precisou mais ficar indo em busca de alimento. A gente já pôde se fixar num lugar só, ok? Isso é sedentarismo. Divisão do trabalho baseado principalmente no sexo, o homem geralmente ficava incumbido de fazer determinadas tarefas e as mulheres outras. Desenvolvimento da agricultura, que eu já tinha comentado, e início das civilizações, descoberta dos metais, como cobre, bronze e ferro. Tá? Foi muito importante na fabricação de armas, panelas, utensílios, ferramentas, para ajudar no nosso desenvolvimento e na nossa vida. Neolítico. O uso da roda, manifestações religiosas que já tinham começado lá com os neandertais, né, com o fato de enterrarem os mortos, construção de moradias, aprimoração da cerâmica, tecelagem, produção de excedentes, significa o quê? Você não produz mais só o que você vai comer, você produz além, você produz para sobrar. Aumento da divisão do trabalho, realização de intercâmbio com outras comunidades. Pré-história brasileira. Nós tivemos pré-história, gente, em todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, inclusive dentro do nosso estado, ok? Chama-se pré-história brasileira ou período pré-cabralino, antes de Cabral chegar aqui, um momento para a história do Brasil antes da chegada do navegador português, certo? Em 1500. Então, aqui nós temos uma pintura rupestre da Serra da Capivara, que fica no Piauí, tá? Vamos seguir aqui. Isso é uma pintura rupestre. Acredita-se que a pintura rupestre ela era feita para invocar animais para caçada, porque eles acreditavam que desenhando os animais nas paredes, aqueles animais iriam aparecer na região para poderem ser caçados. Então, isso era bacana para eles, tá? E como rituais religiosos e cenas do cotidiano, eles também representavam nas pinturas, nas paredes das cavernas, que são chamadas pinturas rupestres, ok? A presença humana no território ocupado pelo Brasil data de 12.000 anos, conforme evidências arqueológicas. Os primeiros humanos surgiram há cerca de 3,2 milhões de anos. Assim, é correto afirmar que os humanos vieram daquele continente através de ondas migratórias. As correntes mais aceitas é a migração através da passagem do Estreito de Bering em diferentes períodos. Desta maneira, os seres humanos chegaram ao Alasca e lá partiram para o restante do continente. Então, aqui nós temos a teoria do Estreito de Bering, né? Presta atenção no mouse, ok? Então, nós saímos aqui do nosso berço, que é o continente africano, e durante milhares de anos nós fomos nos espalhando pelo mundo. Aqui, aonde eu estou passando o mouse agora, é a ligação chamada Estreito de Bering. O homem teria passado nessa faixa, que hoje é água, mas antigamente era gelo, eles passaram caminhando em cima do gelo, acredita-se, tá? E aí eles puderam sair da Sibéria e vir em direção ao Alasca e descer pelo continente americano e se espalhar por todo o continente americano, que é onde eu estou passando a seta, ok? Nós temos essa teoria, que é a teoria do Estreito de Bering, que é a mais aceita, tá? Mas também nós temos a teoria de que viemos navegando. Eu acho menos plausível, certo? Mas nós temos essas duas teorias, é bacana a gente saber.
ok? Vamos lá. Caçadores e coletores vivem em quase todo o território nacional entre 50 mil e 2,5 mil anos. Ocupavam do sul ao nordeste, habitavam as cavernas e a floresta, usavam arcos e flechas, boleadeiras e bumerangues feitos de pedra. Nós estamos falando dos nossos indígenas, ok? Foram os primeiros habitantes do continente americano, certo? Alimentavam-se de carne, de caça e pequenos animais, peixes, moluscos e frutos. No Nordeste é possível encontrar exemplo da arte rupestre destas pessoas que retratam o cotidiano, as guerras, as danças, as caças, que eu já tinha comentado com vocês sobre com relação à pintura rupestre, né? Eles gostavam muito de desenhar o cotidiano também. No sul do Brasil, destaca-se os homens de Umbu, que viviam nos pampas gaúchos. Estes foram os responsáveis pelo uso do arco e da flecha, que foi herdado pelos índios brasileiros, né? Povos do litoral ou sambaquis. O que é um sambaqui? É uma montanha artificial, não é feita pela ação da natureza, é feita pela ação do homem. O homem vai e fixa moradia em determinada região. E aí moram durante o tempo, caçam, comem, fazem fogueiras, enterram seus mortos, fazem suas casas, depois vão embora para outra região, vêm outros povos viverem na mesma região e fazem tudo novamente. Então, aqueles sedimentos que eles vão deixando vai virando uma montanha, que é um sambaqui. O sambaqui é feito pela ação humana e se você for pesquisar o sambaqui melhor, você vai achar ossos, vai achar restos de casas, vão achar restos de ferramentas que eles usavam nas caças, então, na pesca. Então, são montanhas feitas pela ação humana, ok? Então, lembrar disso, viu? Ficar espertinho. Então, vamos lá, vou ler aqui para vocês. Os povos do litoral ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo, nosso estado, até o Rio Grande do Sul, há 6 mil anos. Alimentavam-se basicamente de frutos do mar, mas também eram coletores, colhiam raízes, folhagens, frutas para se alimentar, tá bom? Os homens do sambaquis eram sedentários, ficavam em um lugar só, pois não tinham necessidade de deslocar-se para buscar alimentos. As conchas descartadas com as quais obtinham os moluscos foram se amontoando e assim foram aproveitados para a construção de casas. Estes são os principais vestígios para estudar esses povos. E aí aqui, gente, ó, também foram localizadas sepulturas nas quais os corpos eram enterrados com vários objetos pintados de vermelho. Isso significa que os homens sambaquis realizavam ritos funerários e acreditavam em uma outra vida. Quem acredita em uma outra vida também? Os egípcios, né? Que eles mumificavam os mortos. Então, nós também, os nossos homens dos sambaquis também acreditavam em outras vidas. Os sambaquis eram elevações feitas pela ação humana ao longo de milhares de anos, como eu já tinha dito a vocês. Aqui é um exemplo de um sambaqui, ok? Acompanhe o mouse. Exemplo, essa montanha foi feita pela ação humana. É um sambaqui, ok? Geralmente encontrado no litoral, ok? Povos agricultores viveram de 3,5 mil a 1,5 mil anos atrás, habitavam cabanas ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica da cerâmica. No Rio Grande do Sul, foram chamadas de Itararés e no Sudeste e Nordeste de Tupis.
Esses povos deram origem às tribos indígenas brasileiras. Os povos nativos do Brasil, os povos brasileiros, né? Os tupis conheciam a agricultura, por isso eram sedentários. A cerâmica era usada para armazenar alimentos e como urnas funerárias quando alguém falecia. Aqui em São Mateus, no em Uruçuquara, eles foram fazer uma escavação para fazer uma casa e encontraram várias urnas funerárias. Essas urnas hoje estão lá no Museu da Praça São Benedito. Se alguém quiser ir lá visitar, pode encontrar e tomar conhecimento mais de perto dessas urnas funerárias que foram também encontradas aqui em Uruçuquara, São Mateus, aqui no nosso município, tá bom? Os sítios arqueológicos são locais onde foram detectados a presença de seres humanos na pré-história. No Boqueirão da Pedra Furada, um grupo de arqueólogos notificou a presença de facas, machados e fogueiras com aproximadamente 48 mil anos de idade. Na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi encontrado o fóssil de Luzia, de 12.500 a 13.000 anos atrás. Eu tenho uma notícia chata para dar para vocês, que o crânio da Luzia ela foi queimado na época do incêndio que houve lá no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, né? Então, assim, estão tentando reconstruir o crânio da Luzia por meio de radiografias que foram feitas no crânio original, em computador, em imagem 3D, né? Fazer a escultura em imagem 3D, mas o crânio original que foi usado foi queimado no incêndio. Triste, né? Mas é a realidade, a gente tem que estar esperto e sabendo do que está acontecendo na atualidade. Já falei muito para vocês que o presente e o passado, eles são unidos, eles se envolvem muito, né? Então, é interessante a gente saber, ficar espertinho aí. Outros importantes sítios arqueológicos do Brasil são Santana do Riacho, Minas Gerais, Caatinga de Moura, na Bahia, e o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Beleza? Vamos ficar espertos, vamos tomar conhecimento dessas informações, porque essas informações da pré-história costumam cair bastante nas provas que vocês podem fazer no futuro, tá bom? Então, aqui a gente tem uma imagem de uma pintura rupestre, olha o mouse, tá? Pintura rupestre no Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco. Então, essa pintura foi encontrada nessa região, tá bom? Os sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos, o que é, professor, um sítio arqueológico? São locais onde foram detectados a presença de seres humanos na pré-história, né? Então, eu já comentei com vocês sobre isso, só para a gente ficar ligadinho aí. Sítios arqueológicos e acervo pré-histórico no Espírito Santo, no nosso estado do Espírito Santo, né? Onde a gente mora. Os sítios arqueológicos representam uma importante documentação histórica, além de serem repositório da cultura material das populações pré-históricas. Alguns sítios arqueológicos podem conter valiosas informações geomorfológicas, botânicas e zoológicas. Notadamente, os sambaquis litorâneos é um exemplo de onde a gente pode estar encontrando o que eles comiam, como eles viviam, estudando sítios arqueológicos e estudando sambaquis, certo? O estado do Espírito Santo, por suas características geográficas, teve uma acentuada população pré-histórica. As informações do carbono 14, que é uma técnica para se saber a idade de um fóssil, é a técnica do carbono 14, afirma que desde 4.000 a.C., parte do litoral já havia sido habitado. Poderíamos recuar essa data se pudéssemos precisar
bem como provar a contemporaneidade dos habitantes pré-históricos com espécie animal da fauna extinta, cujos fósseis foram e são encontrados na Serra da Gioconda, em Cachoeiro de Itapemirim, tá? Nós temos aqui em nossa região uma espécie já extinta de animal, tá? Que era como se fosse um grande, como que eu posso, um gambá, um, um grande tamanduá, tá? Eu esqueci agora o nome, mas a gente acredita que esse animal era enorme e também existia só em nossa região. Então, esses fósseis desse animal também são encontrados por aqui, tá? Já são extintos, mas são encontrados. Mas o fato, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, nossos índios já conheciam o solo espírito santense, permanecendo nele até nossos dias, visto termos ainda uma pequena parcela da população autóctone, representada pelos remanescentes dos índios Tupiniquim em Caeiras Velhas, Pau-Brasil e Comboios, que fica aqui no estado do Espírito Santo, tá? Caeiras Velhas e Pau-Brasil fica no município de Aracruz, ok? Comboios também, nos municípios de Aracruz e Linhares. Desse longo espaço de tempo, o nosso índio permaneceu esteve em quase todo o território capixaba, notadamente nos vales dos rios, que né, a gente precisa muito de água para viver e era lá que eles ficavam próximos aos rios, né? Em um estudo relacionado a padrões de povoamento das populações pré-históricas, podemos afirmar que nos vales dos rios, como Rio Doce, Cricaré, que é o nosso rio daqui de São Mateus, Itapemirim, Santa Maria e Jucu, tivemos um imenso povoamento desses indígenas, tá? Perto desses rios. Desde as eras mais remotas de nossa história, desde muito antigamente, na pré-história, esses povos já viviam perto desses rios espírito santenses, ok? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Nos veremos em breve. Abraços virtuais para todos. Gratidão por ter